Tudo bem, gente? Eu vou gravar uma aula agora sobre via anaeróbia e aeróbia, tá? Para os alunos do segundo ano, seja do Colégio Estadual do Misto da Gama, para o Ferreira Viana, Escola Técnica, ou para o João Sansô. Vem comigo. Via anaeróbia e aeróbia. O nome já diz. A anaeróbia são aquelas vias metabólicas que não precisam de oxigênio. E via aeróbia são aquelas que precisam de oxigênio, tá bem? Então, anaeróbia sem oxigênio. Aeróbia com oxigênio, certo? Então, né? Opa, aqui. Então, para a gente produzir energia através das vias anaeróbia sem oxigênio e aeróbia com oxigênio, nós vamos usar principalmente os carboidratos que estão presentes nos pães, nos bolos, no arroz, no feijão, no macarrão, nos açúcares, tá certo? Nos açúcares que estão presentes nas frutas, nos doces, são os carboidratos que a gente usa preferencialmente para obter energia. Por isso, na nossa alimentação, a gente precisa sempre ter um carboidrato para a gente ter energia, para produzir com mais facilidade a molécula energética, que é o ATP, adenosina trifosfato. Beleza? Mas também podemos obter energia através das proteínas, que peixe, carne de boi, ovo, sementes também são ricas em proteínas, mas também conseguimos energia através dos óleos, tá? Mas essas explicações eu vou focar mais no nível do carboidrato, tá bem? Dos carboidratos. Pizza, pão, bolo, açúcar, que vem lá dos doces, ou vem das frutas, etc. Vamos comer. Então, todos esses alimentos, preferencialmente carboidratos, nós usamos para gerar a molécula de adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato é formada por uma base nitrogenada, por um açúcar e trifosfato. Essas ligações entre os fósforos têm alta energia. Pega a energia dos alimentos e joga nessa molécula, que essa molécula dentro da célula é que vai ser responsável por fazer as reações químicas, tá? O ATP, ou adenosina trifosfato. Beleza? Porque ATP e não ATF, que o fósforo, ele é escrito, em latim era com PH, então por isso que é ATP, adenosina trifosfato. Vem comigo. Então aqui nós temos a célula, tá? Aqui nós vemos a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo das células, tá certo? Aqui a gente enxerga também outras células, aqui ó, uma célula aqui, outra aqui, mas dentro do citoplasma a gente vê aqui as mitocôndrias. As mitocôndrias é que são responsáveis pela geração de ATP através da via aeróbia, com o oxigênio. As outras reações anaeróbias, que não precisam de oxigênio, não ocorrem dentro da mitocôndria, ocorrem no citoplasma, tá certo? Então vamos lá. Então, dentro da mitocôndria, que eu tenho a mitocôndria, ela é cheia de invaginações, chamada de cristas mitocondriais, tem essa dupla membrana, tá certo? E tem essa região aqui, que é chamada de matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial ocorre o ciclo de Krebs. E nas cristas mitocondriais é que ocorre a chamada fosforilação oxidativa, que é o local onde se gera ATP desculpa, com o uso do oxigênio. Tá certo? Beleza. Então nós temos aqui a glicólise anaeróbia, na qual no citoplasma pegamos a glicose, quebramos, por isso que o nome é glicólise, quebramos até gerar uma molécula chamada piruvato. Isso ocorre na ausência do oxigênio, eu vou gerar duas moléculas de ATP. É a glicólise anaeróbia. O problema é que na glicólise anaeróbia eu vou gerar ácido lático. Eu tenho um desvio e gero ácido lático. Quando for uma bactéria, a gente vai chamar de fermentação lática. Tá certo? As bactérias, por exemplo, os lactobacilos, que azedam o leite para gerar iogurte, eles produzem um ácido lático.
Beleza? Ok. Quando nós usamos pela mitocôndria para gerar energia, o que vai acontecer? Ele entra na mitocôndria e passa por um processo chamado ciclo de Krebs, tá certo? Que aí é a primeira etapa dentro da mitocôndria, que aqui, ó, dentro das mitocôndrias, ó, estão dentro das células, é a primeira etapa para gerar energia. O ciclo de Krebs, ele está conectado à fosforilação oxidativa. Por que o nome é fosforilação oxidativa? Porque usa oxigênio para gerar 36 moléculas de ATP. Nota, a via sem oxigênio gera só 2 ATPs e ainda gera ácido lático. A via aeróbia com oxigênio gera muito mais ATP, então é muito mais eficiente. É por isso que é importante nós fazermos exercícios aeróbios. Os exercícios aeróbios fazem nossa mitocôndria funcionar melhor, fazer com que a gente produza mais energia. Produzindo mais energia, eu tenho maior proteção do coração, maior proteção do cérebro. Quanto mais energia as células do nosso organismo todo produzir, mais eficiente fica o nosso organismo. Não quer dizer que nós não possamos fazer exercícios chamados anaeróbios, tá certo? Quando nós falamos de bactérias, a gente a via anaeróbia, a gente chama de fermentação lática, que ela produz lactato e a fermentação é quando eu tenho ação de micro-organismos, de bactérias. Mas eu tenho bactérias que podem ser basicamente de 3 tipos. Aeróbias, bactérias que gostam de oxigênio. Anaeróbia facultativa. Facultativo significa que não é obrigatório. Ou seja, eu tenho bactérias que são anaeróbias, elas não é obrigatório, mas elas podem viver sem oxigênio, produzir energia sem oxigênio. E as anaeróbias obrigatórias, só vivem no meio com pouco oxigênio. Tá certo? Então vamos lá, ó. Pegando num tubo de ensaio, essa região aqui do tubo de ensaio, ele tem uma tendência de ter mais oxigênio próximo à tampa, né? Então, as bactérias, quando eu boto bactérias e elas crescem mais próximo à tampa, tem mais oxigênio, são chamadas de bactérias aeróbias. Se eu tenho bactérias que crescem desde próximo à tampa até o fundo, ou seja, locais onde tem oxigênio e onde tem pouco oxigênio, são chamados de bactérias anaeróbias facultativas. Ou seja, elas tanto podem produzir energia sem oxigênio, quanto com oxigênio. E as bactérias anaeróbias obrigatórias ou restritas são aquelas que só crescem, só se desenvolvem, só proliferam num local que tem pouco oxigênio. Nota, ela está distante do local onde tem mais oxigênio. Tá certo? Então, gente, faça uma pesquisa sobre bactérias que sejam aeróbias, anaeróbias facultativas e anaeróbias restritas. Vocês podem fazer em grupo, de no máximo 3 alunos, cada um faz uma pequena pesquisa, um exemplo de uma bactéria que seja aeróbia, um exemplo de uma bactéria que seja anaeróbia facultativa, ou seja, tanto vive com oxigênio quanto vive sem oxigênio. E as anaeróbias restritas são aquelas que só vivem no meio sem oxigênio. Tentem fazer um grupo no WhatsApp, número do meu telefone, 98267-3419, e entre em contato comigo, vamos manter esse contato mais próximo para ajudar vocês, tá? Gente,